gravando diretamente para a TV Zumbilândia, da Costa da Lagoa, para a nossa zumbidoceira. Vamos gravar para a zumbidoceira. A zumbi que tentou de todas as maneiras defender tudo que não presta e protestar contra a família Arquitetos. Então agora a família Arquitetos decidiu protestar contra a doceira. Que doceira? Dona Bete do doce, né? Então vamos lá, Bete. Vamos reverter a situação como é de praxe dos grupos que a senhora defende, os grupos stalking, a qual a senhora coloca a sua família para fazer parte, quando tem esses atos que eu tenho relatado nos meus vídeos, e como eu tenho relatado para a 10ª delegacia, e como eu estou pronta a qualquer momento para relatar para qualquer delegacia, seja ela de infância e juventude, porque eu quero meus filhos distantes da sua família, e também para qualquer juiz, como Reni Batista Neto, ou qualquer outra juíza de infância, juventude, ou qualquer espécie de desembargador ou juiz de Florianópolis. Vamos reverter a situação, senhora Bete, que gosta de apoiar criminosos, stalking, grupos de menos de 40 pessoas, de bandidos da Costa da Lagoa, fazendo ostracismo contra a família Arquitetos, junto com Bita Birosca de delegacia e companhia. E se fosse a senhora que tivesse sido chutada por 2 mulheres e um homem, violentamente, chutando a senhora na sua barriga, pisoteando, chutando a senhora deitada no chão, a senhora segurando seu próprio celular, sendo chutada na vagina, chutada nas coxas, pisada na coluna, nos pulmão, toda pisoteada por 3 drogados, 3 craquentos, como foi comigo, com senhora Fortes, Eduarda Fortes e Vitória Fortes, deploráveis bandidas, e o seu Célio Fortes, cheio da cocaína nos cornos. Como seria a senhora Bete do doce se depois de um ato inescrupuloso desse, a senhora sendo chutada, o seu filho Ariel fosse acusado de roubar o celular de uma dessas putinhas maconheiras? E aí a senhora chega na delegacia para dizer que foi chutada, foi pisoteada, foi esmagada, e o delegado Guilherme só quer saber do celular, porque não importa. Não quer dizer que não importa que a senhora foi chutada, mas aqui a gente só quer saber do celular. O que a senhora faria? Vídeos. O que sua família faria? Mediante atos inescrupulosos da delegacia, mediante o outro dia, as coleguinhas das putinhas maconheiras, acompanhar a putinha maconheira lá na TV Record, afirmando que a criança roubou o telefone. Faz de conta que o filho era seu. E aí a senhora me responde. O que a senhora faria? A senhora mesmo assim apoiaria esse grupo terrorista, a senhora Bete do doce? Uma mulher trabalhadora apoiaria essas canalhas terroristas, ostracistas? Diga-me, senhora Bete do doce. A senhora só está apoiando esses canalha porque a senhora botou seus filhos como bandidos. A senhora participou junto com o Jonas Maconha, junto com o Ariel, com o outro, seu filho, né? Todos apoiaram. O seu Micael estava aqui na porta da minha casa, capujados. Por isso que o Daniel Santana bloqueou uma semana antes
o Renato no WhatsApp, porque já era um caso pensado, programado. E se uniram várias pessoas que nem tinham amizade em si para fazer esse ato terrorista e de perseguição contra a família. E se fosse nessa situação, senhora Bete do Doce, o que teria acontecido? A senhora teria obrigado até o Batata a lhe defender? O que a senhora teria feito? Se a senhora estivesse sendo chutada, a senhora também viria aplaudir a sua família ser presa, enquanto que os bandidos ficavam de boa? As perguntas são contundentes, senhora Bete do Doce. Responda-las para si mesmo. Eu espero nós não termos uma audiência de conciliação, porque não vai ter audiência de conciliação. O que vai ter é processo. Eu exijo 20 salários mínimos da senhora por estar me processando. No lugar de estar defendendo minha família. Eu exijo 20 salários mínimos da senhora por fazer parte de um grupo terrorista. Eu exijo 20 salários mínimos da senhora por colocar os seus filhos nas dependências da minha casa para forjar todo o mal que vocês programaram, porque a expectativa de vocês é que eu saísse da residência. Por isso tinha o grupo do Yuri, que ficou escoltando ao redor da minha casa, circulando a minha casa, fazendo essas barreiras, e visto que a polícia não viria para o lugar, né? Que vocês já tinham essa informação que a polícia não viria para o lugar, né? Essas eram as intenções. Por isso que depois Nailde ficou tão louquinha para continuar os atos terroríficos, porque o grupo foi se dividindo, o grupo foi se divergindo. A mentira não se sustenta sozinha. As intenções de vocês de bagunçar a vida do meu filho pode bagunçar muito mais a vida de vocês que a minha. Essa é a diferença. Se no dia anterior que a Vitória Fortes me filmou para entregar para os jornalistas canalhas do grupo dela, eu tivesse metido o pé naquele telefone, em vez de continuar fazendo os videozinhos, tivesse eu passado a chinela, muitas coisas poderiam ter sido evitadas. As chinelinhas educativas são efetivas e são modo de defesa. Senhores magistrados e senhoras magistradas, mediante a ineficiência da sua própria sociedade, alguém tem que ser eficiente, que seja a senhora mãe de família. Entre chineladas tóxicas e um modus operandi chineladas que proteja a família, ou um modus operandi chinelada que destrói a família, tem muitas diferenças, que não é o caso nesse momento das minhas chineladas serem tóxicas. Tóxicas são as autoridades, que lá no ano que eu denunciei, boa parte desse conluio não tomou providência nenhuma. Aí pessoas como essa doceira crescem e florescem ao ponto de colocar os seus filhos para bandidos do conluio. E aí, senhora Bete, como seria se eu, em vez de ter vindo para as redes sociais falar dos fatos inescrupulosos que a senhora promoveu contra o trabalho da família, se eu tivesse feito um boletim de ocorrência contra a senhora e lhe chamado na justiça sobre a lei das fofocas, já desde o dia do primeiro vídeo?
quando eu denunciei a sua inveja, quando eu denunciei sua fofoca, naquele vídeo, sua perseguição política, há um tempo atrás. Como seria, senhora Beth do Doce? A lei não é feita para quem faz o boletim de ocorrência ser o certo. Quem faz o boletim de ocorrência, como diz o meu amigo da polícia, pode estar mentindo. Meg, a única coisa que não importa nesse momento é quem fez o boletim. Deixa elas fazer. Deixa elas fazer. A gente tem uma polícia competente para avaliar. Tudo será avaliado. E o Micael e o Ariel têm o que para dizer? Se divertiram? Aquela tua cara de pau, Micael, a última vez que eu desci aí na Praia Seca, que já faz um bom tempo, fingi que não estava me notando, passando ali enquanto eu te olhava bem no meio da sua cara, bem alinhadinha para lhe fazer a pergunta de 1 milhão, que você certamente ia se borrar tudo e não teria a resposta, porque na hora de fazer a patifaria vocês são bonzão, sabe? Na hora de invadir a atividade dos outros, vocês são todos bonzão, mas na hora de bancar vocês não aguentam. Né, querido? Eu volto a repetir. Eu não quero ninguém da família de vocês próximo da nossa família, e muito menos das famílias desses grupos que atentaram e aterrorizaram, que seguiram o terrorismo do Célio, da Vitória, toda essa patifaria que foi feita contra a família, que não é natural de vizinhos fazer isso. Briga de vizinho é diferente. A gente briga, se xinga. Briga de vizinho é igual eu e o meu amigo lá de... Eu e o meu vizinho Galinha, lá de Concórdia, tinha um vizinho chamado Galinha. O Galinha botava som, cuibunda, de loira desgraçada e tudo mais. Aí nós fomos para uma audiência. Já contei a história do que aconteceu aí na internet. Lá sim era uma briga de vizinho. E depois da audiência brotou respeito. E aqui é o quê? Aqui não é briga de vizinho. A minha caixa de água continua embaixo do poste. A vagabundinha da Nailde continua mentindo em audiência conciliatória. Mentindo descaradamente. Ela mente tanto na audiência conciliatória que até ela se confunde. Quando ela começa a narrar os fatos que o Renato a espancou até a morte. Para ver a intenção da canalha. A canalha terrorista é intencional. Ela e a Elisete contra o pai de família. Igual você, dona senhora Beth do Doce, quando interna o Batata. A intenção é sempre contra o pai de família, é explícito que vocês têm problema com a paternidade. Diferente de mim, queridas. Nós somos muito diferentes. Somos diferenciadas. Então, quando a senhora Elisete exige uma retratação, exige um meme de desculpa do Renato, a vingança brota nas suas veias, além de ter orquestrado a quadrilha, quando a gente falou a verdade sobre ela, sobre a senhora tão honesta que jogou sua moral na valeta, aí ela faz o quê? Ela fica machorra, mediante a audiência onde ela mesma demonstra estar tomando conta daquele ambiente, se adonando da lei e criando as mentiras delas lá descaradamente, enquanto que todas as provas conduzem a gente ao que foi feito, o que a senhora Elizabeth pôde acompanhar. Quem é que foi perseguir? Quem é que foi lá para a Praia Seca? A prova, Elizabeth do Doce, que vocês estão tramando há muito tempo e que tramaram depois que colocaram a gangue aqui na nossa casa, é a senhora senhora Elisete indo para a Praia Seca todos os dias quando o Renato saía de casa, com a desculpa de ir na sua casa para tramar mais um pouco do conluio.
e atacando o Renato, intimidando, modus operandi comunistinha enrustida, da cartilha, do livrinho, né? Das testas de ferro dessa porcaria implantada. É explícito, é na prática. A única prática boa dessas senhoras politiqueiras baratas é essa coisa que elas querem implantar do comunismo selvagem. Por isso que essas ideias socialistas já foram desacreditadas. Elas não funcionam. Tão desacreditadas pelas próprias atitudes delas, mediante a própria lei, mediante a própria audiência conciliatória, que não respeitou a fala do Renato, só ela queria falar, contar. Aí quando eu entrei com tudo na outra audiência da Nailde e chamei o tal do advogado Hollywood, aí toda vez que você pega pesado com elas, o que acontece? Você pode esperar. E no próximo atitude, dona Bete do Doce, na próxima ataque comunista de vocês aí do grupo terrorista, a primeira que eu vou denunciar é você. Qualquer coisa que acontecer com a família, a primeira a denunciar, a primeira a ser denunciada pela família é a senhora Elizabeth do Doce. Bete do Doce. Conluio com Chichete. Elisete e Chichete. Vai ser vocês duas. Depois vem Rosângela, vem Nailde. Vem Cidinha, vem todo mundo. Não quer dizer que vocês são mulheres, que vocês são melhores que a mãe de família. Não quer dizer que porque vocês foram na Record chamar a mãe de família de psicopata, que vocês são as pessoas corretas e boas. Vocês são maníacas, muito pior que psicopatas, maníacas políticas. Vocês são deploráveis. Sobre a senhora Bete aprender a se colocar no lugar dos outros e entender que existem assuntos que estão por trás da fofoca stalking, que vocês são limitantes. Vocês são limitantes. Eu pego uma fofoquinha stalking de vocês e leio as entrelinhas para poder desmascarar o psicopata. Esse é o trabalho de quem trabalha nessa área, de desmascarar os psicopatas. É ter o brilho no olho suficiente para pegar as linhas, as entrelinhas, avaliar, inundar todas aquelas falas das senhoras irmãs Petralhas, da senhora Máximos. E a senhora Máximos? Nós vamos ter audiência conciliatória com a senhora Máximos. Eu vou pedir para ela arredar 20 centímetros o telhado dela, porque o meu muro é quem marca embaixo, aonde vai sair o telhado em cima. E a gente vai discutir isso, senhora Máximos? A senhora quis usar um boletim de ocorrência como modus reverso para negar que a senhora agrediu minhas crianças na rua? A senhora sabe que quando a senhora agride meus filhos chamando de bandidos, eu posso provar isso, que junto está a senhora Bete do Doce, a senhora Chichete e a senhora Nailde, afinal de contas, vocês ficam orquestrando situações isoladas, aqui e ali, mas todas elas colaboram para a destruição da família, para a perseguição política. Será que vocês entendem o conjunto dos fatos que levam tudo a um desenrolar de perseguição política, de ostracismo, de uso desses boletins de ocorrência e mau uso? Será que vocês entendem que num fritar dos ovos, vocês podem ser condenadas, sim, por persistir em fatos isolados em benefício do grupo de vocês? Vocês ainda vão se implicar com as minhas câmeras? Ainda vão se implicar com a minha família? Ainda vão se implicar com os meus filhos e o modo de educação deles? Em vez de cuidar das suas vidas? Vocês ainda vão estar interessadas em destruir o pai de família,
mesmo com essa doença e com tudo que ele tem enfrentado, vocês ainda vão estar interessadas nisso ou vocês vão escolher cuidar das suas vidas? Porque eu tenho disposição e tempo para fazer vídeos até 2077 e mais 1000 anos, se for preciso, eles ficar circulando sobre o assunto. E o carteiraço neste grupo de vocês, roubando o sossego do Renato para vê-lo sucumbir na saúde. Um dia a vida vai lhe devolver tudo isso. Para todas as 5. A senhora Bete do Doce, Zumbi do Doce, Zumbi Chechete do Cacho de Banana, Zumbi Craquenta da Água, Zumbi Espancadora de Mulheres da família Fortes. Quem faltou? A Zumbi Defunta, Senhora Máximos, Mãe de Escortejador. A vida vai se encarregar de devolver para 5 mulheres terroristas tudo o que vocês fizeram para mim. Porque Deus perdoa, Jonó. Jonó, eu não. Eu não sou a deusa que devo perdoá-las, não. E não sou também aquilo que o seu grupo das feministas está fazendo com a minha imagem na hashtag VAD-Retrô666, me qualificando como uma satanista para ter vantagem em relação a isso na justiça, mediante os fatos de que vocês querem isso. Quem causou toda essa confusão, se não vocês na porta da minha casa? Em que situação que eu estive na porta de vocês enchendo o saco? Em que situação que eu estive incomodando os filhos de vocês? Em que situação que eu estive espancando alguma de vocês sem motivo algum? Em que situação? Em que situação? Em que situação é a pergunta? Porque quem bancou a estrutura do Célio Fortes continuar os ataques da família do Coquinha, se não todas vocês? Acima das vadias maiorais, que têm dinheiro para bancar isso muito mais. Inclusive com estrutura de internet. A tornozeleira de vocês no Natal deve ser maior que a minha caixa de sabão da Emoi. E bem pesada. Porque vocês atentaram contra uma mulher. Vocês atentaram contra a vida de uma mulher. E usaram estruturas sociais de sociedade decadente, de sociedade deficiente, de sociedade delinquente, para fazer tudo isso. E não contaram com as consequências. Vocês contaram com uma justiça comprada e contaram que eu não teria forças para vencer todas essas coisas. Que eu entregaria o meu marido, meus filhos, para essas leis malditas do direito positivo. Vocês contaram que eu não teria estruturas de conhecimento da lei, da ordem, para me manter firme e forte até o fim. E eu volto a dizer, o fim é quando eu digo que é fim. Enquanto não é o fim. Agora sim. Beijinho, beijinho, pau, pau.